solteira. Entra na família Caldas. Ficou até nervosa. É. Alguma coisa tem aí. Não é? Olha, tá gravando. Não pode. Já conversando do nosso trabalho. É. Mas olha só, o que a gente vê assim, parece assim um absurdo, né? 200 mil reais. Mas antes, guardadas as proporções, quer dizer, o padrão remuneratório era outro, mas era algo equivalente. Né? Havia pessoas que ganhavam verdadeiras fortunas no serviço público. Tá certo? Não tá certo. Tá certo. Eu até falava à tarde, a cultura era de que você vai para o serviço público por vocação, ninguém fica rico no serviço público. Isso não é verdade falar hoje. Hã? Você pode ficar rico de salário no serviço público. Aí vem a Constituição com uma proposta de estabelecer teto constitucional. Ninguém pode ganhar acima do teto. Por que não estabeleceu, já que o princípio da dignidade humana é fundamento do Estado brasileiro, por que não estabeleceu piso? Ninguém pode ganhar abaixo disso, porque ali garante o mínimo de dignidade. Ou vai dizer que o salário mínimo garante esse mínimo de dignidade? Não. Não é? Mas aí estabeleceram o teto. Muito bem, a iniciativa até parece boa. Mas para quem vale o teto? Hoje você tem uma Constituição e tem um tribunal, Supremo Tribunal Federal, que diz para quem vale a Constituição e para quem ela não vale. Espera aí, a Constituição não vale para todos? Em tese, sim. E de fato, não. O Judiciário, por exemplo, em muito escapa à Constituição. Em muito. Aí pega carona no Ministério Público e alguns outros vão pegando carona. E para quem vale o teto remuneratório? Para os demais, os ditos pobres mortais. Os imortais não são alcançados pelo teto. Muito bem. Qual é o teto? É a remuneração de ministro do Supremo Tribunal Federal. É o que determina a Constituição. No âmbito da União. No âmbito dos Estados, a remuneração do desembargador, que compõe o respectivo tribunal, que não pode ser superior a 90,25% do que ganha o ministro do Supremo. Não pode ser superior a isso. 90 inteiros, 25 centésimos. Do que ganha o ministro do Supremo. Mas é interessante. Quando se fixa um teto remuneratório com base no que ganha o ministro do Supremo, o próprio Supremo discute o que seria esse teto. Por quê? Porque o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ele ganha o subsídio referente a ministro e o subsídio referente a presidente do STF. Então, ele é ministro do Supremo. Então, o que ganha ele é que seria esse X e esse mais X, seria X mais X. Ele é ministro também do Supremo, então o teto seria aquilo. Os próprios ministros questionaram isso. Tá? Pode.
a própria corte buscando de alguma forma ganhar mais. E claro, todo o judiciário queria que isso vingasse, porque aí subiria 90,25% dos estados. E não só o judiciário, o Ministério Público pega carona, algumas carreiras jurídicas que são vinculadas à remuneração ao judiciário, como defensores públicos, procuradores de Estado, dentre outros. Não é? Ganhar bem seria bom para todos. Eu não sou contrário à política remuneratória da melhor forma possível, não. Mas criar disparidades entre a maior e a menor remuneração tão longínquas, né, assim, esses dois patamares, é algo que seria ilegítimo, no mínimo, para não falar mais. Quer dizer, são essas desigualdades que o texto constitucional busca evitar. Desigualdades tão díspares como essa que se propõe com a diferença remuneratória no âmbito do serviço. Entretanto, como não se aplica a essas carreiras judiciárias, MP, a quem se aplica o teto remuneratório? Aos demais. Aos demais. Muito bem. Com isso, se propõe uma contenção de pagamento de supersalários. Busca-se assim evitar esse gasto excessivo que acaba sendo indevido no pagamento desses supersalários. O texto constitucional, aí no inciso 16, ele vai falar da vedação à acumulação remunerada de cargos públicos. Ou seja, no âmbito do serviço público, o agente público ele só pode exercer um cargo. Só pode exercer um cargo. Porque senão nós teríamos o mesmo juiz sendo promotor, sendo delegado de polícia, se não houvesse proibição. Né? Sendo procurador, sendo defensor. Já pensou que coisa? Seria algo bastante estranho, pelo menos. Então, a Constituição diz, olha, a regra é a seguinte: só pode ter um cargo público cada pessoa. Essa é a regra. Tá? Mas a própria Constituição cria exceções. E essas exceções, elas estão exemplificativamente no inciso 16 aí do artigo 37. Quando diz o legislador constituinte que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, aí ele começa a exceção, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Bom, só para nós termos uma ideia, 2 cargos de professor, 2 cargos de profissional da área da saúde com profissão regulamentada, um técnico e um de professor. Tá, isso a Constituição permite que haja acumulação de cargos públicos. O sujeito pode ter 2 cargos? Pode. Mas aí o texto constitucional diz, observado em qualquer caso, o disposto no 11. O que é o 11? Teto remuneratório. Teto remuneratório. Ninguém pode ganhar além do teto. E qual era o entendimento que era dado não faz muito tempo? Não faz mais do que 8 anos. Qual era o entendimento que era dado? Você tem o cargo 1 mais o cargo 2, isso tem que ser igual ou
aqui, né? Menor que o teto. A soma dos dois tem que ser igual ou menor que o teto. Tá? Não pode ultrapassar o teto. Compreenderam isso daí? Esse era o entendimento. E se eu ganho, se o teto é 35 e eu ganho aqui 20 e aqui 17, a soma vai dar o quê? 37. Eu não posso ganhar além do teto, logo eu vou perder 2. Esses 2 eu devolvo para o Estado. Devolvo. Mas não é meu, eu trabalhei. Mas tem que devolver, não pode ganhar além do teto. E professor, Esquisito, né? quando você fala nisso, é bruto ou líquido? Ou não tem nada a ver? Bruto. Bruto. Ou se fosse líquido. Ah, líquido seria uma maravilha. Eu nada devolveria. Perfeito? Mas aí aconteceu o seguinte. Aquela coisa, a gente só muda a forma de pensar quando sente na carne. Ah? Sente na pele, quando a dor é própria. Os ministros do Supremo querendo aumento e não tendo coragem de se aumentarem. O que eles decidiram? Bom, peraí, vamos lá. Se eu sou ministro do Supremo, eu tenho um cargo, ministro do Supremo, e eu exerço um outro cargo, presidente do Supremo Tribunal Federal, eu vou ganhar como ministro e vou ganhar como presidente. Um teto para cada um. Aqui eu já estou no teto, então nada receberia pelo cargo de presidente. Só dor de cabeça? Não quero. Eu tenho que ser remunerado. Porque senão seria o quê? Enriquecimento sem causa do Estado, da própria administração. Não é? E aí eles pensaram até num outro argumento. A Constituição não pode dar com uma mão e tirar com a outra. A Constituição diz que presidente do Supremo tem que ser ministro do Supremo. Não pode chamar o Aloysio lá do estado do Amazonas, que é delegado, para presidir o Supremo. Não pode. Tem que ser um ministro do Supremo. Mas aí ele não vai ganhar nada por isso, só dor de cabeça? Não está certo. Então, se a Constituição diz que pode, nessa situação, acumular o cargo de vitalício de ministro do Supremo com o cargo de provimento em comissão de presidente do Supremo, se ele pode acumular, então tem que pagar integralmente os dois. Um teto para cada um. Um teto para cada um. A inteligência do Supremo, a nova tese que é abraçada hoje pelo Supremo. Assim, o ministro do Supremo, que integra o TSE, a mesma coisa, ele ganha lá do TSE e ganha do Supremo. O presidente, que além de presidente, é presidente do CNJ, terceira remuneração dele, hein? Meu Deus. O ministro do Supremo, que ministra aula na UNB, já ganha no teto aqui, outro teto para lá. Ele não pode ganhar além do teto lá naquele outro. Assim como não pode além daqui. Mentira, aqui ele ganha. Mas lá ele não pode. Quer dizer, um teto para cada cargo. Essa é a nova tese adotada pelo Supremo. O argumento, em suma, é esse. Não pode a Constituição, não é concebível o entendimento de que a Constituição dê com uma mão para tirar com a outra. Então, aplica-se um teto para cada cargo distintamente. Perfeito? E isso está sendo buscado, né? Está sendo replicado
em outras situações, não só no Supremo, porque todo mundo pode. Nada mais justo. Você deu pra um. É. Se um pode, por que o outro não pode? Ah, mas porque ele é imortal, tá? Mas não tão escancarado assim. Já que abriu o precedente. Muito bem. E aí, nesse artigo 37, inciso 16, ele faz essas ressalvas, né, nas possibilidades de acumulação de cargo. Quer dizer, você vai acumular e, segundo a tese do Supremo, é possível essa acumulação com 2 terços. Se o teto lá na União é 33 mil e uma fração, quase 34 mil, então significa que ele vai ganhar 2 vezes, pode ganhar 2 vezes isso aí. Perfeito? Quais são as hipóteses de acumulação remunerada de cargo? Diz o inciso 16, a linha A, dos cargos de professor. Cargos de professor. Olha só. Cargos de professor. Se eu sou delegado de polícia, além de delegado de polícia, eu sou professor da UEA, além da UEA, eu dou aula na Marta Falcão, além disso, dou aula na Newton Lins. Pode tudo isso? Pode. Só tem 2 cargos aí. Só tem 2 cargos públicos. O de delegado e o de professor da UEA. O resto é privado. Compreendeu? Não concursado. Contratado. Compreenderam isso? Então, privado, o senhor poderia ser de 10. 10. Sim. Mas cargo público são 2. Como é que é? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Na jugular. O salário do é altíssimo. Pela metade. Além de 2 cargos de professor, a linha B, um cargo de professor com outro técnico ou científico. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. Além disso, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. O profissional de saúde, ele é médico do município e do estado. Pode. É enfermeiro, município e do estado. Quais são as profissões da saúde que são regulamentadas? Não sei. Tem que buscar a lei. A lei é que vai dizer quais são as profissões regulamentadas. Tá? Ah, fisioterapeuta é profissional da saúde como profissão regulamentada? Não sei. Psicólogo? Não sei. Tem que buscar a lei para saber. Tá bom? Mas o que nós precisamos saber? Profissionais de saúde, né, com profissão regulamentada. Por lei. Não precisa saber desses profissionais, não, né? Não. Para fins de direito constitucional, graduação não. Para fins de concurso público, isso e um pouco mais. Tem várias. Cada uma das profissões tem uma lei. Mas com toda certeza, essas profissões são regulamentadas por lei. São profissões relacionadas à saúde, preventiva ou curativa. Tá? Com certeza. O que não é ainda regulamentado no Brasil. Quiropraxista. Quiropraxista ainda não tem a regulamentação. Mas já é praticado, já. É uma especialidade médica. Então ele não é quiropraxista, ele é médico. Mas tem pessoas que não são médicas atuando como quiropraxistas. Aí não são regulamentadas.
Agora, pergunta que fica: essas hipóteses de acumulação remunerada de cargo público são taxativas? Número clausus, número cerrado? Não. São 3 hipóteses aí, no inciso 16, meramente exemplificativas. Meramente exemplificativas. Agora mesmo eu falei algumas outras. O ministro do STF, ele acumula o cargo de presidente, ele acumula o cargo em comissão lá no TSE, ele acumula no CNJ. Ah? Não consegue recebe por isso. Em cada uma ele tendo o número de assessores que tem, exerce tranquilamente. Precisa nem lá. Vai nem lá. E receber. Tá. Correto? Além disso, mais adiante no artigo 38 tem as hipóteses de acumulação, aliás, uma hipótese de acumulação do cargo eletivo de vereador. Se houver compatibilidade de horário entre o cargo eletivo e o cargo efetivo, pode haver acumulação. E recebe pelos dois. Né? Agora, sempre lembra a Constituição. Não deixa de observar o teto. Né? Aliás, a Constituição, mais adiante, ela diz expressamente a somatória. Mas isso não é aplicado. O Supremo disse que não. Por quê? Porque essa interpretação veio com uma emenda à Constituição. Ele disse: opa, não poderia ser esse o pensamento do legislador constituinte? Poderia ser esse o pensamento do legislador constituinte originário? Então não pode. É aquela tese do controle de constitucionalidade sobre norma, incidente sobre norma constitucional. Se há uma norma constitucional advinda do poder derivado, opa, essa norma tem que respeitar o originário para aquela doutrina que estabelece a hierarquia. Né? A brasileira não estabelece essa hierarquia, entretanto já reconheceu a inconstitucionalidade de norma oriunda do poder constituinte derivado. Enfim, essa salada mista, tá? Ou como querem alguns, o samba do crioulo doido. Não há uma segurança jurídica nesse contexto estabelecido. Não há. Muito bem. Um cargo efetivo com um cargo em comissão. Eu, por exemplo, eu recebo um cargo efetivo e tenho um cargo em comissão. Cabe acumulação com a incidência de um teto para cada um? Eu entendo que sim. Tanto é que eu fiz o requerimento. Está em tramitação. Eu quero também 2 tetos, né? Eu quero. Por falar nisso, a ministra lá não, aquela que é magistrada aposentada que requereu que ela estava ganhando, trabalhando como escravo. Cabe, o que vocês acham? Caberia para ela um teto para cada um? Ela já está aposentada, pois é. Ela chega a ganhar mais dinheiro, não trabalha mais nada. Eu interpreto que não cabe. Sabe por que não cabe? Ela é aposentada em qual cargo? Magistrada, né? Esse cargo é efetivo? Ou é vitalício? Vitalício, né? O que significa? Que vai para a aposentadoria levando todas as características de quem está na atividade, inclusive a impossibilidade de acumular um cargo de ministro com um cargo de magistrado. Não pode ser. É incompatível. Então ela não poderia ser ministra. Ela não poderia ser ministra. Porque é magistrada. É aquele negócio, o magistrado ele só quer levar o bônus. O ônus deixa para lá. Então, se tem empecilhos à assunção do cargo de ministro, poderia assumir durante a atividade? Não. Tampouco na aposentadoria, que é vitalício.
Oi? É imortal. Highlander. Não é? Não poderia. Isso, vocês podem ser cobrados sobre isso, né? De repente, na Bom, avaliação. história, cobrado o quê? Para vocês se manifestarem, não é? Mas se eu não tivesse com ela, Você vai emitir um parecer jurídico. E aí, de que lado você fica? Da ministra ou contra a pretensão dela? Ah, mas tu vai pedir um parecer jurídico, né? Não, não parecer não. Você sabe? depende. Você sabe elaborar um parecer jurídico? Não sei fazer nada. Não. Como é que eu vou pedir algo que você não Só sabe? três linhas assim, só vai dizer sim ou não e por quê? Não, porque ela não pode ser pronto. Não, mas aí eu peço para você justificar. Né? Vocês fizeram o concurso do MPU? Não. É estagiário? O MPU não, do MPR. Vai embora, não vai ter. TRT? No mesmo dia? No mesmo horário? Caramba. Você fez? TRT? Bom? Caiu alguma coisa da nossa disciplina? Não, era o sexto período. Sexto? 25 questões. Nada dissertativo? TCE? Administrativo? Direito administrativo geralmente é abordado em qualquer concurso. Todo concurso tem lá. Administrativo, profissional. Vai. Vai cair? O Alvin passou a licitação para vocês? Estava muito preocupado. Oh, legal! Então já nem preciso me preocupar mais. Não, ele passou para a turma normal dele, a gente foi assistir. Foi. Ah, sim. Bom. Numa aula só ele abordou tudo? Não, ele está dando administrativo. Uma aula. Eu dou um curso de licitação para o Estado em 16 horas de aula e faço 4 horas de atividade. Aí soma 20 horas. Aí são 2 dias de aula e no terceiro só atividade, que é domingo de manhã. Só atividade. Dá para fazer, para ter uma boa noção. Dá para esgotar, sim. Uma boa noção, tá? É, só um comecinho. Mas ele vai continuar? Vai. Legal, assista. Vale a pena. Acho que vai. Porque eu vi o conteúdo, o nosso, caso uma abordagem assim bem superficial. Só como processo, o procedimento e tal. Não tem nada aprofundado. Muito bem. A proibição, 17, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias, quer dizer, administração direta e indireta em geral. Você não pode acumular tanto na administração direta quanto na administração indireta. Tá? Doutores, uma coisa importante nós identificarmos desde logo, isso daí eu não falei à tarde, que não está explicitamente previsto na Constituição, mas implicitamente se subsume, se extrai do sistema constitucional, que o cargo público só pode ser criado por lei. Tá? Depois vai ter lei que afirma isso. Mas no contexto da Constituição, isso é extraído. O cargo público só pode ser criado por lei. E eu chamo a atenção disso daí porque numa oportunidade
foi abordado em concurso público, numa questão, um dos itens da questão era exatamente esse. Um dos itens da questão falava da criação de cargo público e exigia a resposta, no contexto da questão, exatamente isso, que só pode ser criado por lei. Por quê? Porque a criação de cargo público importa a realização de despesa pública. Então, todas as vezes que se faz necessário realizar despesa pública, realizar gasto do dinheiro público, isso só pode ser autorizado por lei. Não pode ser por medida provisória, não pode ser por decreto, não pode ser por lei delegada ao executivo, não pode. Tá? Tem que ser lei na sua literalidade, aprovada mediante processo administrativo específico, iniciado lá mesmo no Legislativo. Perfeito? Isso daí é muito importante. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque importa a realização de despesa pública. Todas as vezes, guardem isso para vocês, todas as vezes que a situação reclamar a realização de despesa pública, se não está previsto, necessita estar previsto em lei. Só a lei autoriza a realização de despesa pública. Para isso existe lei orçamentária anual, né? E leis orçamentárias específicas para a realização de despesas pontuais não previstas na lei orçamentária anual, denominada LOA. Perfeito? Isto é importantíssimo. Isso se extrai. Isso. Hã? Porque eu vou lendo aqui e aí eu vou lembrando de algumas questões. Tá? Muito bem, vai passando para nós. Olha só. No parágrafo 3º ele fala: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 3, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. O direito que tem o cidadão de representar contra qualquer ilegalidade praticada por agentes públicos no exercício da administração pública. Isso é regulado em lei. Qual artigo, por favor? Ainda 37. Tá? Agora, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Doutores, agente público, ele está no mínimo triplamente subordinado do ponto de vista da responsabilidade ao direito. Ele é responsabilizado do ponto de vista administrativo, penal e civil. Tá? Administrativo relativo o quê? A moralidade administrativa. Tá? As responsabilidades que tem, as competências desenvolvidas pelo Poder Executivo no exercício da atividade administrativa ou os demais poderes no exercício da atividade atípica administrativa. Civilmente, do ponto de vista patrimonial, o que acontece do ponto de vista patrimonial? O Estado determina dano ao particular. O Estado arca com esse dano para indenizar o particular. Agora, quem do Estado deu causa a esse dano? Quem deu causa a mexer no cofre público para indenizar o particular? Foi um agente público, então esse agente vai ser responsabilizado.
se ele agiu com dolo ou culpa. Se ele agiu com dolo ou culpa. Aí vão investigar numa ação regressiva. Isso é responsabilidade administrativa, mas também patrimonial. Também patrimonial. Ele também pode ser responsabilizado patrimonialmente. E penalmente. Ele comete crimes no exercício da função pública. Perfeito? Ele comete crimes no exercício da função pública. Então, não se aplica nessa situação a regra do non bis in idem. Vocês já estudaram isso? Sim, né? Quer dizer, você tem uma tríplice responsabilidade, cada uma delas com o seu mérito próprio, com o seu campo próprio. Uma não exclui a outra. Uma não exclui a outra. Perfeito? Quer dizer, ele age, mas ele está triplamente subordinado a essas esferas distintas de responsabilidade. Tranquilo aí? E os atos de improbidade, assim classificados pela lei, aqueles atos que atentam contra a moralidade pública e que determinam o enriquecimento ilícito do agente público ou de terceiro favorecido com essa atuação dele, isso é ato de improbidade administrativa, tem lei própria, e pode determinar a suspensão de direitos políticos. Já viram lá em Constitucional, Teoria Constitucional de Direitos Fundamentais, a perda da função pública, que é a pena capital do vínculo funcional, a indisponibilidade dos bens, olha a questão patrimonial aí, e o ressarcimento ao erário. O que é erário? São os cofres públicos, né? Não necessita falar erário público, porque erário já são os cofres públicos. É redundante se você fala erário público, então não necessita. Muito bem. No quinto, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados. Que lei é essa, hein? Tem várias, mas tem uma lei geral, a lei do processo administrativo, que eu recomendei a leitura para vocês, 9784, que estabelece prazos gerais também. Prazo geral de prescrição, 5 anos. Prazo geral de prescrição, 5 anos. Lei 9784. Lei 9784. Mais no 37, deixa eu ver. Tá aqui, olha. Parágrafo 10 do 37. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou 42, 142, com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Ou seja, mesmo aposentado, ele não pode ocupar um outro cargo efetivo ou vitalício. Um emprego público, não pode. Mas olha só, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Está aposentado como técnico, vai ocupar um cargo de professor. Pode? Pode. É permitida a acumulação. E foi isso que a ministra, juíza aposentada, reivindicou a seu favor. Mas ela é? Não, ela reivindicou a seu favor. O cargo de ministro é um cargo de comissão. O cargo de ministro de Estado. E ela é? Sim. É turismo, né? É turismo? O ministério dela? Sei lá. Cultura? Direitos humanos. Direitos humanos. Direitos humanos. Eu nunca estive tão alheio na minha vida ao governo como eu estou hoje ao governo. Hoje eu estou totalmente alheio a quem compõe o governo. Estou preocupado, como diz o amazonense, não olhar mais para o meu umbigo do que qualquer outra coisa.
lamentavelmente ou felizmente, mas eu estou vivendo mais isso, estou olhando mais para a minha vida. Tem que olhar só estresse, só cabelo branco, não vai gastar coloração. Mas olha só, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. É aí que eu digo, ela como magistrada aposentada, ela é vitalícia. Então não pode acumular com esse cargo. Ela poderia um cargo dentro do Poder Judiciário, que um juiz pudesse acumular lá. Tá? Mas com um cargo na esfera administrativa do Poder Executivo, eu tenho a impressão que ela não poderia, não. Essa é a minha opinião. Porque se ela estivesse na atividade, ela poderia acumular? Não. Na atividade ela não poderia. Há uma proibição expressa nesse sentido. Proibição expressa nesse sentido. Não poderia. Logo, se não poderia acumular, na atividade, na inatividade, repete-se a mesma receita. Perfeito? Tranquilo aí? No parágrafo 11, ele faz uma ressalva ao teto remuneratório. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do capítulo de artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. O que são parcelas de caráter indenizatório? O que define essa natureza indenizatória dessas parcelas percebidas pelos agentes públicos? Imaginem vocês, você é servidor efetiva e a administração pública designa que você realize uma atividade no interior do Estado em algumas cidades. Essa mesma administração lhe antecipa diárias para que você custeie as despesas com hospedagem e alimentação nestas cidades por onde você vai passar. Isso não é salário. Ele está lhe indenizando antecipadamente as despesas que ocorrerão. Porque se você estivesse aqui na capital, você não teria essas despesas. Comida lá é mais cara, com certeza. A moradia, além do deslocamento, do desconforto todo que... Quer dizer, tudo está envolvido e aí eles fixam o valor da sua indenização. Indenização. Isso tem caráter indenizatório. Tá? Isso tem caráter indenizatório. O auxílio alimentação tem caráter indenizatório. O que justifica o caráter indenizatório do auxílio alimentação? A administração não quer que o servidor se afaste tanto do local de trabalho para realizar a sua alimentação, por exemplo, em casa, e perca um tempo enorme para voltar. Tanto que a administração mais moderna, ela prima por uma redução da jornada de 8 horas para 6. Faz corrida às 6 horas, com um intervalo mínimo de 15 minutos para um lanche, alguma coisa, que pode ser feito por ali mesmo, se não trouxer de casa. Os veganos, por exemplo, trazem de casa. 6 horas. Dos 15 minutos. Dos 15 minutos. 6 horas. Mas aí pode prestar esse auxílio alimentação. Você realizar por ali mesmo uma refeição e voltar de casa. Pode acontecer? Pode, claro. Ou 8 horas, continua sendo 8 horas. Mas faz 4, uma de intervalo e mais 4. Ao invés de 2 de intervalo, porque seria o tempo para você ir, almoçar, voltar. A administração pode entender dessa forma. Agora, auxílio moradia. Auxílio moradia possui caráter indenizatório? O que vocês acham?
auxílio moradia possui caráter indenizatório? Se eu tiver uma casa lá onde... Uma casa dele. É, pra Pronto. Brasília, Se eu sou designado para realizar o serviço, passar 3 meses, 2 anos, sei lá, numa outra cidade, onde eu não tenho a minha residência, Aí tudo bem. Né? Auxílio moradia, caráter indenizatório. Agora, se é aqui em Manaus, onde eu vivo, eu vou receber auxílio moradia, mas peraí, a moradia não é uma conquista do cidadão, do brasileiro? Por que eu vou receber auxílio moradia? Então todos os servidores de todas as esferas deveriam receber auxílio moradia. Ou a dignidade de uns é maior do que a dignidade de outros? Não. São todos humanos. Então a dignidade é igual. Não é? Então, essa mera explicação, veja que eu não aprofundei nada. Ela derruba o caráter indenizatório de auxílio moradia da forma que é paga a todos os juízes. E membros de Ministério Público. E defensores públicos. Não, delegado não tem. Delegado não tem auxílio moradia. Aí tá bem? Oi? Delegado é mortal, né? Mortal. Falou que não dá de delegado. É verdade. Olha, delegado só tá bom assim pra mim no final de carreira, né? Como eu tô agora. Depois de... Tá rico? Tô não. Quer que eu diga quem tá rico? Não foi mexer logo eu. Ninguém conhece. Não foi, né? O juizinho ali, é professor. Sei aí que vocês estão falando. O delegado bateu no teto, devolve tudinho. Tudo que ultrapassa, devolve. Então, não ganha mal. Mas tem que estar rico aí. Então perceba bem. Tudo bem? Essa parcela indenizatória, ela está sendo mal empregada para acrescer remuneração de servidores, de agentes públicos. O próprio ministro Luiz Fux, quando foi decidir que ele era o relator do auxílio moradia, ele disse: o judiciário já está sem aumento há mais de 2 anos. Então, esse auxílio moradia é uma forma de nós darmos um aumento aos magistrados. Ele falou isso para todo o Brasil ver, gente. Para todo o Brasil ver. Olha como nós somos fracos culturalmente. Nós acreditamos que o que vale é aquilo que está escrito. Então, como está escrito lá que tem caráter indenizatório, não obstante o julgador tenha dito que é uma forma de aumentar a remuneração deles, ficou tudo por isso mesmo. Ninguém fez nada, ninguém foi para a rua, panelaço, nada disso, cara pintado, nada. E quem paga esse auxílio moradia? Nós. O dinheiro é público. O dinheiro é público, somos nós que pagamos. Por isso nós pagamos alto preço da gasolina, por isso nós pagamos alto preço da faculdade, isso, aquilo, tudo é alto. As roupas, enfim, alimentos. Tá com o auxílio paletó? Preço Auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio amante, auxílio... Esse deve ser um dos mais caros. Pois é. Mandou ter 2, né? Manda 2 agora. Esse deve ser um dos mais caros. Muito bem. O que ele fala, o texto constitucional, é que essas parcelas de caráter indenizatório, elas não integram a soma das parcelas pagas para fins de estabelecimento de teto. Então, tudo que tem
natureza de indenização pode ultrapassar o teto. Tá? Tudo que tem natureza de indenização pode ultrapassar o teto. Perfeito? E outra coisa, se é indenização, não entra no cômputo do cálculo da Previdência. Só desconta imposto de renda, só. Não entra no cálculo da Previdência. Muito bom, né? Quanto é? Vamos lá. Tá prestando discutir, cara. Vai mexer com quem tá aqui. Vai. No 12, ele diz que os estados, os municípios poderão adotar o teto, como teto remuneratório, o subsídio dos desembargadores, que chega a 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Eu não tenho notícia de que alguma cidade, algum estado no Brasil tenha adotado isso como um teto para todo o funcionalismo público. Não tenho notícia disso. Eu acho até que seria um tiro no pé desses maus governantes. Seria um tiro no pé. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Foi eleito, mandato eletivo. Né? Quais são os mandatos eletivos? Quais são os mandatos eletivos que se tem? Quais são os cargos? Parlamentares, chefe de executivo, né? E, segundo a lei, juízes de paz. Juiz de paz. Segundo a lei, pode ser eleito. Pode ser eleito. Mas pode ser designado também pelo tribunal. Tá? Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ele está falando do servidor público da administração direta, autárquica e fundacional que exerce mandato eletivo. Se esse mandato eletivo for federal, estadual ou distrital, o servidor fica afastado do cargo para o exercício do mandato eletivo. Afastado do cargo, emprego ou função pública. Fica afastado para exercer o mandato eletivo. Não acumula. Tá? Se for federal, estadual ou distrital. Investido no mandato de prefeito. Está falando agora municipal, não foi contemplado aí no inciso 1. Será afastado do cargo, emprego ou função e fará a opção por qual deles vai receber. Por exemplo, um servidor do alto escalão, cargo efetivo, mas que já recebe muito bem, né, 30 mil reais, aí ele se candidata a prefeito de Iranduba. É eleito o prefeito de Iranduba. Qual é a remuneração do prefeito de Iranduba? 10 mil reais. Ele ganha 30 no cargo efetivo. Aí ele faz a opção. Por qual ele vai optar? Se de repente ele for samaritano, de 10. Né? Quer dizer, claro que é o de 30. Isso agora com o Arthur Bisneto. O Arthur Bisneto? Foi ele que escolheu agora o salário. Ele é deputado federal, assumiu como secretário da Casa Civil. Ah, sim. Escolheu da Casa Civil. Tem muita sorte. Não, acho que não. Nesse caso não, porque ele teve que pedir licença da Câmara para assumir aqui como secretário municipal. Podia escolher o salário. Aí é regimento interno da Câmara. Se a Câmara faculta isso, deve ser regimento interno. Tá? Aí pode facultar. Investindo no mandato de vereador. Opa! Vereador. Havendo compatibilidade de horários, pode acumular.
Um teto para cada um, olha só. Né? Um teto para cada um, havendo compatibilidade de horários. Aconteceu com um amigo meu, que hoje é diretor-presidente do Detran. Ele foi vereador em Presidente Figueiredo e recebia também como delegado, porque ele trabalhava lá na delegacia do município de Presidente Figueiredo. Recebia os dois, como vereador e como delegado. Não, interação com o colégio, só que ele era investigador. Vereador e investigador. Pronto. Né? Havendo compatibilidade. Porque no interior as reuniões ocorrem uma vez por semana. O Marcelo Serafim aqui, ele é farmacêutico também. Farmacêutico, né? Trabalha também. Quer dizer, então havendo essa possibilidade de acumular, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Claro, gente. Se ele é servidor efetivo, ele está no exercício de um cargo eletivo, ele não pode ser promovido na carreira dele por merecimento, só por antiguidade. A promoção ocorre sempre por uma vaga por merecimento e a outra por antiguidade, alternadamente. Não é? Então, se ele está no exercício do mandato eletivo, está afastado, ele só pode ser promovido por antiguidade. Ah, não, mas ele é deputado estadual e ele propôs uma lei que foi aprovada beneficiando toda a nossa categoria aqui, a qual ele faz parte, então ele pode ser promovido por merecimento? Não, porque ele exerceu a função de parlamentar, não a função do cargo do qual ele está afastado. Então ele não pode ser promovido por merecimento, isso é questão de lógica. Ele só pode ser promovido por antiguidade. Perfeito? Para efeito do benefício previdenciário, olha só, todos os benefícios previdenciários, licença disso, licença daquilo, aposentadoria. Não é? No caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. E vai recolher para a previdência a mesma quantia que recolhia quando estava em exercício, ou se em exercício estivesse, o cargo efetivo. Perfeito? Até aí? Está tranquilo? O 39, o 39, 40, 41, ele trata especificamente dos servidores públicos no âmbito da Constituição, que merece, de qualquer forma, algumas considerações, porque há algumas questões que podem trazer um entendimento equivocado. Tá? Afinal de contas, só existe um regime jurídico no serviço público? Ou pode haver mais de um regime jurídico no serviço público? O que é que vocês acham? Por que eu faço essa pergunta? Porque houve uma proposta de alteração em 98 que foi implantada pela Emenda Constitucional 19. Essa proposta ela trazia a possibilidade de alteração, de inserção de outros regimes jurídicos. Veja na Constituição que vocês têm aí em mãos, que tem 2 artigos 39. Não é? 2 artigos 39. Mas só um pode ser empregado, que é aquele fruto do poder constituinte originário. Por quê? Porque o outro foi aprovado em segundo turno sem o quórum necessário para a sua aprovação. Sem os 3/5 exigidos na Constituição para a aprovação de uma emenda à Constituição. E em seguida o PT propõe uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, visando impugnar toda a emenda constitucional 19. Mas aí, quando foi recebida essa ADIM,
foi julgada foi recebida em 27 de janeiro de 2000. 27 de janeiro de 2000. E foi julgada em 2008. Quando foi julgada, verificou-se lá no Supremo, verificou-se que a inconstitucionalidade residia apenas então somente nesse dispositivo do artigo 39, caput. Porque nos demais dispositivos houve aprovação pelo quórum necessário, constitucionalmente exigido, para a aprovação de emenda à Constituição. Então o Supremo julgou apenas então somente inconstitucional esse dispositivo. Tá? Só que quando julgou esse dispositivo, já havia algumas autarquias, algumas fundações adotado o regime trabalhista da CLT. Tá? E concursos públicos já haviam sido realizados, para esse regime jurídico seletista. E aí ficou aquela coisa, o que vale então? Não vale. O Supremo disse, olha, por enquanto nós não vamos adentrar no mérito das relações constituídas durante a vigência dessa norma oriunda da emenda à Constituição. Nós só vamos dizer que ela é formalmente inconstitucional e a situação dessas pessoas que ingressaram no serviço público no curso de aplicação dessa norma específica será tratada no final da demanda, que até hoje não foi julgada. O julgamento do mérito. Até hoje não foi julgado o mérito dessa ação. Enfim, voltou então a ter regime jurídico único. Acabou aquilo que havia antes da Constituição, cada órgão adota um regime, tem uma lei própria. Aqui mesmo, no Amazonas, era assim, como se cada secretaria de Estado tivesse um regime diferente do outro. Era assim que acontecia. Então havia supersecretarias e secretarias paupérrimas. Fazenda, por exemplo. Embora seja uma supersecretaria hoje, mas com um regime jurídico próprio, eram os marajás que trabalhavam lá. Voltou a ter um só regime jurídico para todo o funcionalismo público, do Poder Executivo. Perfeito? Diferente da proposta veiculada com a emenda constitucional 19 e do que havia também antes da Constituição. Até aí está tranquilo? Eu estou notando assim vocês um pouco inquietos, um pouco distraídos com algumas outras atividades. Eu quero deixá-los bem à vontade, e bem por isso é que eu não faço mais chamada em sala de aula, para pedir que aqueles que vêm para a sala de aula tenham uma finalidade maior de participar, de buscar discutir conteúdo, alguma coisa assim. À vontade, eu vi ali 2 colegas saírem e não quiseram assistir, ótimo. Não tem problema, pode sair, fica à vontade. Assim, mas eu queria aproveitar o máximo possível a oportunidade que se tem de vocês estarem em sala de aula para nós desenvolvermos alguma coisa. Se não quiser, por mim não tem problema. Eu vim aqui para isso. Mas aí você não quer assistir, fica lá fora, tranquilo. Não tem nenhum constrangimento da minha parte. Tá? Só gostaria que quem ficasse em sala de aula aqui buscasse uma interação maior. Porque senão eu me sinto extremamente incomodado, aí eu quebro a sequência das ideias, aí eu vou ser obrigado a me retirar porque
eu não tenho concentração suficiente para acompanhá-los. Não é por outra coisa. Tá bom? Isso eu falo para vocês, como vocês mesmos dizem, na boa. Tá? Não é nenhuma bronca, não tem nada nesse sentido. É só chamando mesmo. Se não quiser, à vontade, sem nenhum constrangimento nem da parte de vocês, nem da minha parte. Fique à vontade, somos adultos. Não é isso? Ok. Daqui a pouco eu faço um intervalo, vocês tomam uma água, a gente volta. Acho que é melhor do que levar direto, que aí vai ficar mais disperso aí. Cansativo. Por que um determinado cargo tem uma remuneração e um outro cargo tem outra remuneração? O que leva o legislador a fixar esses quantums remuneratórios? O que vocês imaginam? Ele imagina, bom, o procurador é assessor jurídico, eu vou fixar tanto. Se for assessor contábil, vai ser menos do que o assessor jurídico, porque eu sou formado em direito, então acho que tem que ganhar mais o assessor jurídico. Está certo? Não. O que ele leva em consideração, ou o que ele deve levar em consideração para fixar esses padrões remuneratórios? O que vocês acham disso? A Constituição nos dá a dica. Só que ela remete a uma norma constitucional de eficácia limitada, ela remete para a legislação infraconstitucional para disciplinar isso melhor. Só que essa legislação infraconstitucional ela não existe no âmbito da União ainda. Né? No Estado eu sei que não existe, mas tem alguns Estados que já adotaram no exercício da competência suplementar. Né? Diz aqui no parágrafo 1º do 39, diz o seguinte: a fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Quer dizer, cada cargo ele deve ser remunerado, o exercício das atribuições do cargo, de acordo com a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade das funções que serão desenvolvidas. Os requisitos para a investidura. O que exige? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, doutorado, mestrado. O que exige aquilo? Isso também pesa para a fixação desses padrões remuneratórios. As peculiaridades de cada cargo, quer dizer, o cargo a função do cargo é desenvolvida em um ambiente insalubre, perigoso. Isso. Isso tudo é considerado, mas não só isso. Como se trata de uma norma constitucional de eficácia limitada, o legislador infraconstitucional ele pode estabelecer outros critérios, claro. Claro que pode. Isso daí ele dá uma ideia geral, mas fixa nisso? Limita isso? Não. Mas isso não pode faltar. Essa é a interpretação. Tá? Uma lei deveria dispor sobre isso. Mas não há essa lei. Nós estávamos fazendo um estudo há alguns anos sobre remuneração naquela política, briga para acompanhar a carreira. Subiu o juiz, então vamos pedir também. Mas peraí, por que eu vou pedir o aumento? Na época eu era secretário executivo adjunto. Por que eu vou pedir o aumento ao governador? Com que argumento? Vou dizer, não, porque subiu do Ministério Público, subiu dos magistrados, aí eu vou... Isso não é argumento. Eu tenho que demonstrar de alguma forma, para que convença. O não já existe, eu tenho que derrubar o não. Quer dizer, aí você provar a manutenção do valor real da remuneração anterior, porque agora, já é um argumento bom. Já é um argumento bom. A manutenção do valor real do salário. Tá? É um bom argumento. Um outro argumento, o crescimento da demanda. A demanda de serviços.
cresceu assustadoramente. Manaus explodiu, né? Demograficamente e, por consequência, com os problemas sociais que essa explosão traz. Cresce o número de problemas para... É um argumento. Ah, isso pode ser utilizado por todos? Pode, mas é um argumento para eu pedir para essa categoria. Se vai ser estendido a todos ou não, é uma decisão de governo. Quer dizer, então eu tenho que ter argumentos racionais para fixar padrões remuneratórios e alterar esses padrões. E essa alteração, ela não só pode ser para mais, ela pode ser para menos também, em situações de insuficiência econômica. Pode ser para menos. Tá? Houve o Rio Grande do Sul, ele reduziu a remuneração dos seus servidores. Tá? Estava havendo atraso. Ele disse, olha, para continuar eu vou ter que tirar alguns trocados. E aí começou a enxugar aqui, aí reduziu. Né? Reduziu, para poder suportar a despesa. Então, não se tira nada da cartola. Ah, eu vou pagar tanto para esse, vou pagar tanto para aquele outro cargo, vou pagar... Não, tem que justificar. E essa justificativa, ela necessita estar presente na lei. Necessita estar presente na lei. Muito bem. A União, os Estados e o DF manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios, contratos entre os entes federados. O que significa isso? Isso veio, essa norma, perceba que veio com a emenda constitucional 19 de 98. Com a mesma norma que trouxe para o texto constitucional o princípio da eficiência. O princípio da eficiência. O que significa o princípio da eficiência? Um serviço público de maior qualidade. Maior qualidade. E para eu prestar um serviço público de maior qualidade, eu tenho que qualificar os meus agentes públicos. Sem qualificação, não tem melhora na qualidade desse serviço. Pode ter outros tipos de melhora, mas a qualificação ajuda muito. E aí ele diz o seguinte: para haver promoção, porque antes não havia essa condicionante, o sujeito só esperava passar o tempo, ele ia sendo promovido, de uma forma ou de outra ele ia sendo promovido. O cargo máximo é aquele, eu vou chegar lá, eu tenho bastante tempo, não estou querendo me aposentar agora, eu vou chegar lá. Só que agora, de acordo com a Constituição, isso infelizmente não é aplicado em todas as esferas, mas de acordo com a Constituição, deveria ser, para haver promoção, quer seja por antiguidade, quer seja por merecimento, ele tem que ser qualificado. E aí eu faço aquela comparação com o militar. O militar, para subir de patente, ele tem que fazer curso específico para subir, para ascender na carreira. Para ele passar de soldado para cabo, ele tem que fazer o curso de cabo. Ele não pode ser promovido a cabo sem saber o que o cabo faz e depois vai descobrir. Muito embora aqui no Estado, particularmente, tem uma lei que autoriza isso, mas está sendo julgada inconstitucional. Para ele ir subindo para as outras patentes, ele tem que se preparar para galgar essa ascensão. Senão, ele não tem como galgar a ascensão. Isso deveria ser replicado em todo o funcionalismo público. Se eu vou subir na carreira, significa o quê? Que eu vou ter novas atribuições, novas responsabilidades. É isso que se encerra na ideia de promoção. Eu já domino esse espaço e agora eu preciso crescer na carreira, um espaço maior. Então, eu tenho que me preparar. E o curso de capacitação é um curso bastante para isso. Perfeito? Isso, infelizmente, não ocorre na prática. Embora tenhamos no Estado escola de serviço público,
Até no município nós temos escola de serviço público. Veja que a Constituição aqui não fala em município, né? Quem vai falar é a legislação infraconstitucional para municípios com mais de 100 mil habitantes. Exige a criação de escola. Mas aqui não fala. Quer dizer, e na prática isso ocorre? Existe essa qualificação? Infelizmente não. Infelizmente não. Quem é o fiscal da lei? Uma mera pergunta. Né? Pergunta simples. Quem é o fiscal da lei para cobrar isso das autoridades públicas? Ministério Público. Ministério Público. Mas o Ministério Público, ele exige uma capacitação do promotor substituto para se tornar promotor de justiça? Não, não exige. Então eu não posso exigir, já que eu não faço. Né? Deveria, não deveria? Isso é para todos os agentes públicos. Tá? Todos eles. Parágrafo 3º, ele determina que sejam aplicados aos servidores públicos alguns daqueles direitos sociais estabelecidos lá no artigo 7º, como, por exemplo, férias regulamentares de 30 dias após um ano de serviço. Né? Adquirir esse direito, quando vai usufruir desse direito é outra história. Licença maternidade, licença paternidade, licença para tratamento de interesse particular, descanso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, que mais? 13º, 1/3 de férias, que mais? Direito social aí. Creche, né? Pode ser. Mas isso está aqui? Não. Mas é um direito social? Mas não está aqui. Licença paternidade. Né? Licença paternidade. Que mais? Adicional noturno. Hora extra. Insalubridade. Periculosidade. São direitos sociais que são carreados por determinação desse dispositivo para o funcionalismo público. Tá certo? Então, olha, conselho, vamos fazer concurso? Estão com concurso em mente aí para fazer? Esses incisos do artigo 7º, que são aqui apontados no parágrafo 3º de 39, eles estão caindo de forma explícita em questões de concurso. Então eles estão cobrando, é a bola da vez. É a bola da vez. E isso não é de uma banca só não, são várias bancas. Caindo de forma explícita. Tá? Os professores de cursinho eles vão falar, está despencando em concurso público. Tá? Estejam atentos aí, vocês que gostam desses desafios, concursos. Então identifiquem cada um desses incisos, tá? Identifiquem. Por exemplo, você falou creche, mas está aqui a creche nesses incisos? Não está. Mas é direito social? Mas pode estar? Pode. Esses no mínimo. Pode ser estendido? Pode. Tá? O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, o ministro de Estado e secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio. O que é isso? O que é subsídio? É uma parcela de caráter remuneratório, mas que não se confunde com a remuneração, com essa terminologia. Remuneração. Uma parcela de caráter remuneratório, que é paga a esses agentes. Parcela única. Subsídio. Subsídio. Vocês podem repetir isso daqui? Subsídio. Subsídio. Não digam jamais subsídio. Subsídio. Tá? Subsídio constitui parcela única para evitar todos
todos aqueles penduricários que havia na remuneração de outros tempos. Né? Anuênio, quinquênio, isso, aquilo, direitos que eram incorporados e tal. E naquela época do samba do crioulo doido, que cada órgão tinha o seu próprio regime jurídico. Né? Então, subsídio, parcela única. Sobre essa parcela única incide imposto de renda, previdência e tal. Bonito, né? Nunca vingou isso. Nunca vingou, nem no judiciário vingou. Quando foi adotada a política de subsídio lá no judiciário, ele dividiu ao meio. Metade era subsídio e a outra metade era representação. Sobre o subsídio incidia imposto de renda e a previdência. Essa daqui não incidia. Era a representação. Não sei se continua assim, mas era assim. Judiciário, Ministério Público, era assim. Olha só, imposto de renda era só na metade. Eu acho justo, A previdência só na metade. Mas quando aposentava, leva tudo. Ju, já fala. trabalho complexo. Era. Dá uma Perfeito? Agora, estou sentindo sua falta lá nas aulas da tarde. Não, uma aluna aplicada. Olha só. A Constituição fala que o chefe de poder, ele pode adotar a forma de subsídio. Não é? Por exemplo, o chefe do executivo no estado do Amazonas poderia adotar o subsídio para pagar o seu funcionalismo. Então, ao invés de ganhar vencimento e representação, ele ganharia numa só parcela subsídio. Isso seria bom por um lado, né? Do ponto de vista do Estado como instituição. Agora, do ponto de vista governamental, não é tão bom assim. Por quê? Porque a maioria dos governantes não tem esse compromisso com a instituição Estado, tem compromisso com o seu governo, não com a instituição Estado. Ah? Isso em âmbito federal, estadual e municipal. Só não no estado do Amazonas, essas coisas não ocorrem. Por quê? Porque se ele tem se ele adota essa política do subsídio, na aposentadoria ele não pode reduzir. Ele não pode suprimir se não puder pagar determinado. Por exemplo, a Constituição fala que os vencimentos são irredutíveis, né? A irredutibilidade do salário, aqui, né? Desses direitos sociais, não pode reduzir. Agora, se ele ganha uma parcela de vencimento e a outra é de representação, a representação pode reduzir. E se fosse subsídio, o todo não poderia ser reduzido. Então fica naquela, opa, se for preciso eu vou reduzir na representação. Diga. Mesmo porque o salário mínimo não foi reduzido? Não entendi? O salário mínimo ele foi reduzido, R$10. Como é que pode isso? O salário não pode ser reduzido? O salário mínimo foi reduzido? Vai ser. Estou sabendo. Não, você tinha uma projeção para X, aí a projeção mudou, não foi diminuir o salário mínimo. Não. A projeção de aumento foi diminuída. Ah, a projeção de aumento. É, a projeção de aumento. Diga. Na representação. Só.
O vencimento continua a mesma coisa. Professor, a política ela atrapalha a boa gestão? Às vezes a política ela atrapalha a boa gestão, porque às vezes o governante está querendo agradar, né? No caso agora do nosso presidente Temer fez a questão de liberou várias medidas para vários deputados aí para se salvar. Então assim, a gente percebe que muita coisa às vezes interfere e acaba atrapalhando a boa gestão por causa da política. E às vezes as coisas não estão amarradas pela legislação. Eu trabalhei com vocês no primeiro período, não foi? Primeiro período? Trabalhei com vocês? Segundo? Primeiro e segundo. E agora quarto. Pô, já estou me viciando em você. Eu falo sempre, quando eu falo do presidencialismo, eu falo que o Brasil tem um presidencialismo que dá superpoderes ao presidente da República. Não é? O presidente, além de ser chefe de um poder que exerce supremacia em relação aos demais, ele é chefe da administração pública, chefe das Forças Armadas, e o superpoder dele é que ele é o chefe da economia. Ele nomeia e demite o presidente do Banco Central a hora que ele quer. Tudo isso, né, para o Tribunal de Contas. Ou seja, ou o presidente do Banco Central trabalha de acordo com a política de governo dele, então está fora. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. O governo é que tem que se adequar à política econômica lá do Federal Reserve. Não é? É o governo que tem que se adequar. Não vai assumir compromissos se ele não pode gastar. Opa, então está fora. Presidente. Não presidente do banco. Quer dizer, então, por conta disso que nós herdamos de uma política extremamente centralizadora e tal, na figura do governante, nós pagamos esse preço alto. Não é? Agora, não estranhe se ele não cumprir com nada disso do que ele prometeu. Porque ele mesmo já falou, ele não veio para ficar, ele veio para um mandato. Ele veio para um mandato, não veio para ficar. Não vai tentar reeleição. Diz ele. Diz ele. O lado governacista está preocupado com a aprovação. Tem que ser feito. Agora, que dentro da nossa cultura a política atrapalha a administração, não tenha dúvida. Você está correto no que afirma. Tá? Dentro da nossa cultura. Atrapalha e muito. Voltar. Falar aquilo que está mais interessante para vocês não dormirem. Intervalo? Então vamos lá. Intervalo 10 minutos. Tomar um licor. São projetos.